O planeta Terra está sob uma terrível ameaça. O implacável Ming pretende colocar em prática seu plano de acabar com o mundo. Para combatê-lo, surgem os Defensores da Terra, uma equipe de super-heróis à la Liga da Justiça, lideradas por Flash Gordon, Fantasma, Mandrake e Lothar. Essa é a premissa desse sucesso, lançado em 1986, fruto de uma parceria da Marvel com a empresa King Features Syndicate. A ideia era criar uma animação sci-fi, juntando personagens clássicos da King Features, como o mágico ilusionista Mandrake, o gigante africano de força espetacular Lothar, criados em 1934, e o espírito que anda, o Fantasma, que surgiu em 1936. Todos obras do lendário autor Lee Falk. Flash Gordon, por sua vez, surgiu das mãos do desenhista Alex Raymond, em 1934. Os Defensores da Terra contou com apenas uma temporada, contendo 65 episódios. Aqui no Brasil, o desenho estreou no SBT, no programa Show Maravilha, em 1987, sendo exibido ainda no Hora do Capeta, aquele programa do Sérgio Malandro, e também na grade de desenhos que passavam aos domingos na emissora. E aí, quer relembrar as aventuras dessa turma e conhecer novos detalhes sobre a produção dessa animação que ficou marcada nos anos 80? Então vem comigo! Os Defensores da Terra possuem uma história totalmente nova. Diferente de outras séries de super-heróis, nessa animação não rolou nada de adaptação de quadrinhos, mesmo que esses heróis já existissem antes. A história se passa no ano de 2015. Naquele ano, Flash Gordon consegue escapar do impiedoso Império Galáctico de Ming, seu arqui-inimigo. O vilão sequestra a esposa de Gordon e tenta extrair seu cérebro com uma máquina, na esperança de usar o conhecimento da mulher para destruir Flash Gordon. O filho do casal, Rick, tenta libertar a mãe, mas ele não consegue chegar a tempo e ela não resiste à força da máquina e morre em seguida, deixando sua existência em um cristal. Enquanto foge, Rick encontra uma criaturinha estranha e eles se tornam amigos. Mas o que o garoto não sabia era que essa tal criatura possuía o cristal que continha a personalidade de sua mãe. Enquanto isso, sem saber o que aconteceu, Flash Gordon tentava chegar ao planeta Terra, sendo perseguido pela tropa de Ming. Ele acaba caindo com sua aeronave próximo à casa de Mandrake e Lothar. Os três conversam e decidem unir forças para impedir os planos do astucioso Ming, que quer invadir a Terra. Para reforçar ainda mais o grupo, eles contaram com a ajuda de outros heróis, como o filho de Lothar, LJ, Fantasma e sua filha, Jeda Walker, e Kenshin, filho adotivo de Mandrake. Após resgatarem Rick das garras do terrível Ming, surgem então os Defensores da Terra, um esquadrão poderoso cujo objetivo era proteger o planeta e lutar contra as injustiças. Defensores da Terra foi uma jogada de marketing, sem muito compromisso com o conceito original dos personagens. O vilão Ming, por exemplo, no desenho foi retratado como mais alien, com pele esverdeada e tudo, e menos humano para evitar que soasse racista, devido às características asiáticas do personagem. Além dessa, há outras diferenças no desenho em relação ao conceito original dos heróis. Mandrake, por exemplo, passou a ser um mago de verdade e não mais um hipnotizador. Fantasma passou a exibir armas mais sofisticadas e tecnológicas. E Lothar, que nos quadrinhos era uma espécie de assistente de Mandrake, na série se tornou um aventureiro independente, com força sobre-humana. No desenho, o Fantasma era o 27º espírito que anda, possuindo algumas diferenças em seu visual em relação às HQs, como o calção listrado, que foi removido na animação. No desenho também podemos perceber que o herói tem mais poderes, como a invocação dos 10 tigres, que momentaneamente dá a ele uma força sobre-humana. Mesmo com as diferenças entre animação e HQ sendo considerada um ponto negativo por fãs mais raízes, pode-se dizer que Defensores da Terra prestou um grande serviço ao Fantasma e ao Mandrake. Não só porque foi a primeira vez em que apareceram numa versão animada, mas pelo fato de que eles tiveram a oportunidade de angariar fãs das novas gerações, e assim renovar sua permanência no panteão dos ícones da cultura pop. Os 65 episódios de Defensores da Terra criaram uma febre passageira em torno dos personagens, e ajudaram a vender muitos produtos licenciados, principalmente bonecos articulados e jogos de videogame. E diga-se de passagem, o Fantasma nunca havia estampado tanta quinquilharia nas prateleiras de lojas de departamento. Produzido pela Marvel em parceria com a King Features, o desenho animado estreou no Brasil em 1987, no programa infantil Show Maravilha do SBT. E para os fãs brasileiros, a animação acabou se tornando um marco. Ali, a cor original do uniforme do Fantasma foi exibido pela primeira vez ao grande público. Mas aí você pode perguntar, mas a cor do traje do Fantasma sempre foi roxa, né? A resposta é sim. Mas no Brasil, o traje do personagem era vermelho desde que estreou nas tirinhas dos jornais daqui, devido a pouca tecnologia para impressão na época. Mas com o lançamento dos Defensores da Terra, a editora Globo, que era quem publicava os quadrinhos aqui no Brasil,
teve que se render e começar a publicar as aventuras do Homem que Nunca Morre em sua cor original. A dublagem brasileira do desenho foi feita pelo SBT, nos estúdios da Elenco, e contou com a participação de grandes nomes da dublagem nacional, como Gilberto Rocha e Luiz Carlos de Moraes. Na dublagem da Elenco, a música de abertura era somente instrumental. Porém, quando foi redublada pela Master Sound, foi introduzida a música original, cantada em inglês, com a instrumental somente no final do episódio. Agora é a sua vez. Conhece mais alguma curiosidade desse clássico? Me diz aí embaixo. Ah, e se tem algum tema que você curte bastante e quer ver sendo falado aqui no canal, me diz aí também. Antes de partir, deixe um salve especial a Carlos Cavalcante, Luma Alessandra, Pedro Anovites, Ricardo Libório e Ivan Santos pela participação nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, dedo no like. E se curte conteúdo relacionado à cultura pop, seu lugar é aqui. Seja bem-vindo. Meu nome é Bruno Souza e esse é o Baú Pop. Até a próxima, valeu!